Estamos ao vivo, estamos no ar. Esse é o programa 68 do canal Partiu Por Aí, a sua revista de domingo, falando sobre viagens. Nesse domingo, nesse episódio, nós vamos falar sobre CPM. Você que quer mexer com milhas e entender como é que a gente pode gastar menos para viajar, CPM é um conceito importantíssimo e eu vou falar sobre isso hoje. No especial Caribe, vamos abordar a terceira cidade que eu visitei, Punta Cana, a joia da República Dominicana. De resto, vamos falar de notícias nem tão boas, né, que estão impactando o mundo das viagens. Fique comigo, depois da nossa vinheta, a gente começa no Partiu Por Aí. Pegue o seu cartão de embarque, aperte os cintos e vem comigo. Partiu, hein? Seja bem-vindo de volta, você, viajante do canal Partiu Por Aí. Estamos no ar. Vamos hoje, a agenda de hoje está muito bacana. Vou colocar aquela musiquinha e vamos que vamos, né? Tem coisa beça para falar hoje. Bem baixinho. Pois é, pessoal. Antes de mais nada, quero lembrar você e pedir uma gentileza. Se você não é ainda inscrito, se você não está inscrito no canal, considere se inscrever, isso vai ajudar a gente. Então, já deixa o like, clica lá, liga o sininho, deixa algum comentário, participe, porque isso faz com que a gente crie engajamento e a gente consiga espalhar mais a palavra do nosso canal por aí. Hoje, nós temos algumas notícias para trazer que ocorreram aí durante essa semana. Algumas delas são mais tranquilas, outras um pouco mais pesadas, né? E eu vou começar com uma coisa até, de certa forma, engraçada. Um senhorzinho de 80 anos na Itália, lá em Roma, ele se confundiu, estava indo para o trabalho, não estava bêbado, ele se confundiu e entrou na Piazza de Espanha, na Praça de Espanha. Quem já foi em Roma, essa praça é bacanérrima. Ela é uma escadaria que pega desde uma igrejinha lá em cima até um plano mais inferior. Essa escadaria vai descendo e ela termina num largo, tem uma fonte bonita pra caramba e tal. O que esse senhorzinho fez? Ele se confundiu, entrou lá em cima com o carro e veio descendo pela escadaria. Ele, obviamente, foi detido, né? E vai passar por um processinho. Não houve dano ao patrimônio nem nada, que é um patrimônio histórico, inclusive, mas vocês podem ver aqui nas fotos que o carro dele teve que ser removido por um guindaste, porque ele ficou literalmente preso. Do ponto onde ele ficou, o carro não passava, ele não conseguia mais subir, não conseguia descer. Alguém bateu na porta lá do carro e falou: desculpe, senhor, mas o senhor está no lugar errado. Gente, isso é engraçado, mas às vezes acontecem umas coisas meio doidas, né? Para você que não sabe, a Praça de Espanha, ele conecta, né? Essa escadaria, ela conecta a igreja, né, da Santíssima Trinità Monti, que é essa igrejinha que fica lá em cima, e aí tem essa escadaria, e lá embaixo você tem a Piazza de Espanha. Isso é um ponto muito turístico. Todo mundo gosta de ficar ali, principalmente nas noites de verão, lá em Roma, ficar sentado ali batendo papo.
Então, é muito comum você chegar a passar por aquela região e você ter centenas de pessoas sentadas nos degraus, curtindo a vida lá, curtindo o movimento e apreciando o clima. Essa igreja, ela foi construída, né? Essa escadaria, ela foi construída em 1725, ela é muito antiga, foi construída, inaugurada pelo Papa Bento XIII, né? Ou Bento XIII, não sei como é que lê, se já fala de um jeito ou de outro, mas enfim. Ela tem 135 degraus e é tombada como patrimônio histórico, né? Não foi a primeira vez que desceram com um veículo por ali. Aqui o artigo conta que já tentaram, já erraram o trajeto por conta de problemas no GPS e entraram ali com uma Maserati. Dessa vez foi um carro um pouco mais simples. E esse trajetinho de descer com o carro por ali foi feito, logicamente que não de verdade, né, pelo Ethan no filme Missão Impossível 7, Acerto de Contas. Pessoal, tá aí escrito. E dessa vez não foi o Ethan, foi o senhorzinho que entrou pela escadaria. Pois é, de uma notícia engraçada de semana, eu vou falar para uma que não é tanto assim. Você que decidiu ir a Paris, pegando aí o finalzinho da primavera, início do verão lá na Europa. Se você programou a sua visita para segunda-feira passada, aqui não tem, mas enfim, segunda-feira passada, segunda-feira, dia 16, teve uma surpresa ruim, pessoal. A turma do Louvre, os funcionários, se sentindo extremamente desprestigiados e muito exacerbados de trabalho por conta da quantidade de gente que visita o museu diariamente. Eles fizeram uma reunião e falaram: vamos parar. E aí não houve aviso prévio. Quem chegou lá com o ingresso para visitar o Louvre na segunda-feira encontrou essa paralisação. E aí o que aconteceu? Ficaram sem acessar o museu. As portas estavam fechadas. Diz aqui que tem aproximadamente 30 mil visitantes por dia, o que houve um aumento considerável e faz com que as condições de trabalho dos caras parece que não são das melhores. Eles têm limitação com relação ao uso de banheiro, falta área para descanso, e parece que é quente também. Então eles reclamando, trabalho gigantesco por conta desse volume de pessoas, eles decidiram dar uma parada. E isso, pessoal, traz a reboque, uma coisa que eu vou destacar aqui para vocês, que é isso aqui, ó. Esse comentário é bastante interessante para a gente que gosta de viajar. Ele comenta que algumas cidades da Europa estão tendo uma superlotação com relação ao turismo. Ele dá alguns exemplos aqui: Palma de Maiorca, Barcelona, Veneza e Lisboa. E isso está causando um efeito ruim, que é uma reclamação absurda de quem mora lá, porque parece que está tendo alta no preço dos imóveis e a perda da qualidade de vida nesses lugares. É óbvio, né? O lugar é superlotado, todo mundo quer ir para lá, as pessoas que são moradoras às vezes se beneficiam porque trabalham com turismo, tudo bem, mas não são todas. Às vezes cidades onde tem uma taxa de pessoas idosas muito grande, são pessoas que já não estão trabalhando, estão aposentadas, e aí para essa turma o sossego é muito importante. E como é que você vai ter sossego morando numa cidade como Veneza, que tem milhares de pessoas por dia indo para lá? Como é que você vai ter sossego em Barcelona? E Paris, na questão do Louvre, está passando por algo mais ou menos parecido. Não sei como equacionaram isso, me parece, pela notícia aqui, que estão tentando trabalhar
em relação a isso, e a parada foi apenas no dia 16 passado. Vamos esperar e torcer para que isso não aconteça com frequência, né, pessoal? Muito bem. Temos outras notícias? Temos. Notícia fresquinha. Notícia que acabou de sair. Não é notícia boa, pessoal. Os Estados Unidos acabaram de fazer um ataque ao Irã. Isso significa que, oficialmente, né, não só Israel participou desse ataque na semana passada, eu noticiei aqui no canal Partiu Por Aí, na nossa revista de domingo da semana passada, no nosso programa passado, mas também agora os Estados Unidos entrou e fez ataques a 3 bases, 3 instalações nucleares. Consequência disso, nós vamos esperar desenrolar, mas voar por aquela região definitivamente não é uma boa ideia. Se você tinha pacote ou a intenção de conhecer alguma coisa entre Israel e Irã, incluindo Jordânia, esquece, não vai rolar por um bom tempo. Vai ter outras coisas aí, né? Esperamos aí que o mundo caminhe para um momento de paz, porque numa situação dessas, você não sabe o que vem lá do lado da Rússia, do lado da China, que são aliados do Irã. Vamos ver como é que vai ficar a situação do nosso planeta. Pessoal, agora notícia também chata, mas que envolve turismo, então eu gosto de trazer para vocês aqui do canal. Nós tivemos nesses dias, né, mais precisamente aí, parece que ontem, um acidente com turistas que estavam fazendo um voo de balão. Você já fez voo de balão? Eu tive a oportunidade de fazer um voo na cidade de Pereslavl-Zalesk, interior da Rússia. Lindo voo muito tranquilo, graças a Deus. Só que o voo de balão ele traz alguns riscos e me parece que esses riscos se materializaram de maneira bem complicada durante o voo, que parece que são 21 pessoas ao todo. Né? O piloto e mais 20 pessoas estavam a bordo. Aparentemente um maçarico fez com que um incêndio começasse no cesto, e aí eles tentaram perder a altitude, que é a primeira medida que se faz nesses casos, e em algum momento as pessoas abandonaram o balão, conseguiram se jogar, mas ao abandonar, o peso dele decresceu, então ele começou a ganhar altitude de novo, e o resultado disso, infelizmente, 8 mortos. As fotos aí na tela, alguns casais, algumas pessoas jovens, médicos, né? Pelo menos 2 médicos ali. História bem ruim. A gente tem em Praia Grande, lá em Santa Catarina, um polo de voo de balão. Guardadas as devidas proporções, é como se fosse a Capadóquia lá na Turquia, a Capadóquia aqui do Brasil. Quem vai para aquela região costuma fazer esse tipo de passeio. E não é que aconteceu isso, que o passeio é totalmente inseguro. Mas ele não é regulado. E quando ele não é regulado, você não tem uma entidade específica analisando e cobrando que tudo esteja nos devidos conformes. As autoridades ainda estão apurando e vamos torcer para que isso termine da melhor maneira, né? Porque já foi bem ruim aí o que aconteceu dessa vez. 8 vidas perdidas, lamentável. Muito bem, pessoal, essas foram as notícias que eu queria trazer hoje, e no segundo bloco nós vamos falar de um assunto mais técnico. Vamos falar do que é o CPM. É um conceito muito importante para quem quer aprender a trabalhar com milhas. Daqui a pouquinho. Na verdade é agora, porque eu ainda não consegui fazer o raio da minha vinheta intermediária para passar o segundo bloco. Então, finge aí que passou uma vinheta bacana e vamos falar desse outro assunto que é muito interessante, pessoal. Por que ele é interessante? Porque quem já trabalhou, quem já estudou, quem leu
sobre milhas aéreas, sabe que isso te dá uma oportunidade de você gastar menos para você poder viajar. Na maioria das vezes, o custo com a passagem aérea é o custo mais alto da viagem. Obviamente que isso depende do grau de luxo com que você se hospeda e do que você come. E tem outros fatores, óbvio, né? Se você vai passar muito tempo fora, você vai gastar mais, porque são mais dias. Se você vai passar frequentando alta gastronomia e hotéis 5 estrelas, você vai gastar muito mais do que a passagem. Mas, em geral, se você faz uma coisa mais tranquila, o custo da passagem é um dos maiores custos associados à viagem. E as milhas, e eu ressalto que aqui no canal Partiu Por Aí nós temos um curso de milhas totalmente gratuito, você pode acessar, está aí nas nossas playlists. Você não paga nada por isso e pode acessar numa boa. As milhas, elas te propõem a possibilidade de você baixar esses custos que são altíssimos, que são os custos de viagem. Por que isso? Porque você consegue fabricar milhas, esse é o termo que a gente costuma usar, você consegue gerar milhas se associando a um clube de milhas e usando de promoções, comprando milhas ou gerando milhas que a gente chama de orgânicas, são aquelas milhas que você não compra, em tese você não paga nada por elas, são milhas do cartão de crédito, milhas do banco, etc. E tal. Às vezes milha numa promoção, né? Você comprou um celular na loja tal, ela deu não sei quantas mil milhas para você. Aí você transfere aquilo para sua conta no seu programa de milhagens. Todas essas coisas fazem com que, conforme você vai acumulando milhas, você, em um dado momento, consegue emitir passagens aéreas. Eu já falei isso até no treinamento, nesse curso de milhas. Antigamente, quando a gente falava nesse assunto, falar de milhas significava que você tinha um alto gasto em cartões de crédito, normalmente, e você era agraciado com milhas e milhas e milhas, e em dado momento você juntava aquelas milhas, trocava por uma passagem aérea e ia viajar de graça. Isso há muito tempo já não é mais verdade. Apesar de ser verdade no papel, pessoal, ser possível, você teria que gastar tanto por mês que acaba não acontecendo de você conseguir viajar com milhas orgânicas. É mais raro hoje em dia. Quando eu falo viagem, estou falando viagem doméstica, né? Estou falando aquelas viagens internacionais, viagem bacana e tal. É muito difícil, pessoal. É muito difícil. E aí o que a gente tem hoje é a possibilidade de se filiar a um clube de milhas e a partir daí você ir fabricando as suas milhas. Nesse contexto, tem um termo, um conceito que é fundamental se você se decidir por aventurar no mundo das milhas. O nome desse conceito é o CPM. O CPM, pessoal, o que é o CPM? CPM é custo por milheiro. A sua milha aérea, aquela milha ou pontos, né? Vale dizer aqui que ponto e milha é a mesma coisa no conceito desses programas de milhagem, né? Eles usam um termo ou outro, às vezes, de forma indistinta. Mas o custo por milheiro é porque a milha ela tem um valor tão baixo, na ordem de centavinhos, que para facilitar a gente não fala o custo de uma milha, a gente fala o custo de 1000 milhas ou milheiro. Esse custo é o que a gente chama de CPM. Se você conversar com qualquer pessoa que tem familiaridade com o assunto de milhas, ou se você for assistir um curso, ou assistir uma das inúmeras, um dos inúmeros vídeos que nós temos aqui no canal Partiu Por Aí sobre milhas, você vai ver que o termo CPM é muito usado. Só que ele tem contextos diferentes. A gente não usa CPM como um contexto único ou como um CPM único. A gente tem realmente
várias maneiras de usar esse conceito e para cada uma delas a gente tem uma certa explicação de como é que aquilo ali funciona. Se você quiser entender esse conceito, fica com a gente porque eu vou estar explicando isso aqui agora. A primeira coisa é que a fórmula mais simples a respeito de CPM, o que é e tal, é que é a divisão do valor total pago pelas milhas, dividido pelo número de milheiros adquiridos. Se eu comprei 1000 milhas, eu adquiri 1 milheiro. Se eu comprei 20.000 milhas, eu adquiri 20 milheiros. Se eu comprei 100.000 milhas, eu adquiri 100 milheiros, certo? Então você vai pegar quanto você gastou pelas milhas, vai dividir por 100, ou vai dividir por 20, ou dividir por 1, depende da conta, nesses exemplos que eu falei. Esse é o CPM. Por que ele é importante? Esse é o conceito básico. Agora, temos várias aplicações para esse conceito. A primeira delas é o CPM da compra de milhas, que é esse que eu acabei de explicar. Ele é o mais básico de todos, pessoal. Ele é o CPM da compra direta. Ele é a base de custo. Então, como é que é o cálculo prático dele? Acabei de falar, o exemplo que eu acabei de dar. Você divide o valor que você pagou pela quantidade de milheiros comprados. Aqui a gente tem que estar atento no caso das promoções. Porque nas promoções, você tem vários tipos de promoções, mas basicamente nesse aspecto você tem dois tipos. Uma que te dá desconto no preço cheio do milheiro. Quando você chega na Smiles, por exemplo, você tem o preço cheio do milheiro, costumava ser R$70. Agora, de um tempo para cá, eles aumentaram o preço cheio para R$80. Aí você chega e fala, eles lançam uma campanha, você lê, ou então você recebe um cupom de desconto que dá X% na compra de desconto. Digamos que fosse 50% de desconto. Se o milheiro custa R$80, você vai comprar por R$40, porque você está ganhando 50% de desconto. Está pagando só a metade. Esses descontos normalmente são baixos, tá, pessoal? Um desconto que traz o milheiro de R$80 para R$40 não é um bom desconto, ele ainda é baixo. A outra maneira de fazer com que o seu CPM fique bom, fique um CPM melhor, é quando, ao invés dele, da promoção, te dá um desconto no custo do milheiro, ele te dá um fator de bonificação. Então, para cada 1000 milhas, você vai ganhar 80% de milhas de bônus. Então, se você comprou 100 milhas, não dá porque o mínimo é 1000, né? Mas só para arredondar a conta aqui, se você comprou 100 milhas, você vai, no final, ganhar 180. As 100 que você comprou e as 80 da promoção, porque a regra da promoção foi te dar 80% em cima de bonificação. Captou? Então, se você compra 1000, você vai para 1.800. Se você compra 100 mil, você vai para 180 mil. Quando o fator de multiplicação, essa bonificação é aplicada. E aí que mora a parte interessante. Você precisa ajustar o seu cálculo. Porque você pode estar comprando a sua milha, né, por R$80 e está comprando 1000 milhas. Mas você não está recebendo 1000 milhas. Você está recebendo 1.800. Então, você mexeu no seu CPM. O seu CPM diminuiu. E se o seu CPM diminui, significa que você fez uma coisa boa. Porque o custo, CPM é custo. Então, no contexto de custo, melhor é quando ele é menor. Captou?
Então, se eu pego e estou com uma promoção que faz com que eu ganhe 80% a mais de milhas que eu comprar, eu estou fazendo o meu CPM cair aquele natural. Olha aqui o exemplo que está escrito. Se você gastou R$ 700 e comprou 20 mil milhas, qual é a conta que eu faço aqui, pessoal? 700 divididos por 20. Por quê? Porque 20 mil milhas são 20 milheiros. É só você cortar os 3 zeros, tá? Ou dividir por 1000. Quando você faz isso, a conta correta aqui é 700 dividido por 20, que dá 35. Então, esse CPM, essa compra, te custou um CPM, ela teve um CPM de R$ 35. Tony, mas isso aqui foi durante uma promoção onde eu ganharia sempre. Dizem que já teve isso, eu nunca peguei na época que eu passei a mexer com milhas, mas o Flávio, por exemplo, que era aqui do canal Partiu Por Aí, ele já pegou bonificação de 100%. Então, digamos que fosse uma promoção de 100%. Eu teria gasto R$ 700, comprado 20 mil milhas, mas eu teria recebido 40 mil, porque uma bonificação de 100% eu estou dobrando o valor da compra. Qual seria a minha conta nesse caso? 700 divididos por 40, porque são 40 milheiros agora. Então, 700 por 40 vai dar 70 dividido por 4, ou 35 por 2. Melhorou muito. Porque ao invés de 35 de CPM, agora tem a metade, que é 17,50. Olha, que maravilha! Quanto menor o CPM, melhor fica para você. Ok? Então, conseguindo entender esse conceito básico com relação à questão da compra de milhas, é interessante, porque o próximo a gente chama de CPM de referência da passagem. O que é isso, pessoal? Eu faço uma busca e defino qual é a passagem exata que eu quero comprar. Então, primeiro, eu vou num buscador, num Kayak, num Expedia, vou no Skyscanner, vou onde eu quiser lá. Busco, boto lá o voo, vejo e decido. Eu quero o voo do dia 22 às 10 horas da manhã, do lugar tal para o lugar tal. Eu quero esse voo. Quanto que ele está custando? Ele está custando R$ 1.000. Então, o custo em dinheiro do voo que eu quero, R$ 1.000. Aí eu pego aquele mesmo voo, vou no meu programa de milhagem e tento descobrir se eu consigo viajar naquele programa que eu tenho e ter aquele voo ali. Se eu tiver outro voo, a comparação vai ficar maçã com banana. Eu tenho que pegar o mesmo voo. Aí eu vou e acho o mesmo voo. E ele está custando 30 mil milhas. Então, veja bem, se eu for pagar no dinheiro, eu tenho R$ 1.000 para pagar. Se eu for pagar com milhas, eu vou pagar 30 mil milhas. Então, qual vai ser o meu CPM de referência desse voo, essa passagem que eu quero muito viajar? Vai ser os R$ 1.000 que eu paguei divididos por 30. Porque se ele está custando 30 mil milhas, então ele está custando 30 milheiros. Então eu divido 1.000 por 30 e o meu CPM de referência da passagem é 33,33. Por que esse CPM é importantíssimo? Porque ele vai indicar, pessoal, que se eu conseguir fabricar milhas abaixo de R$ 33,33, significa que eu vou ter lucro, ou lucro não é a palavra certa, eu vou ter economia quando eu for emitir a minha passagem usando milhas. Se o meu CPM de referência tiver esse valor e as minhas milhas foram fabricadas a 35 está maior do que 33.
O que acontece? Se eu tentar emitir ainda assim, eu vou pagar mais caro do que comprando em dinheiro. Captou o raciocínio? Consegue perceber a importância desse CPM? A gente chama isso de CPM de referência da passagem. Quando é que você usa isso? Quando você já definiu o lugar para onde você vai viajar e você já sabe exatamente o voo. Porque, pessoal, não faz sentido se você fala assim, eu vou para Nova York. Eu vou no dia 22 de junho, mas eu não sei que voo. Se você não sabe o voo, não adianta você ter nenhum tipo de referência para passagem de CPM. Por quê? Porque os voos, dependendo da configuração, se ele tem conexão, se ele não tem, se ele é da companhia X, da companhia Y, se ele sai de manhã, se ele sai de noite, eles vão ter preços diferentes e preços em milhas diferentes também. E às vezes, pessoal, ainda tem uma coisa interessante. Às vezes, não há uma relação direta do preço em milhas com o preço em reais. O que eu quero dizer com isso? Você tem 3 voos. Às vezes, no dinheiro, você tem um voo caro, um médio e um barato. O que você quer é o primeiro, é o que sai mais cedo, você quer sair cedo para chegar cedo. Mas ele é caro. No dinheiro ele é caro. Mas quando você vai lá ver em milhas, os 3 estão no mesmo preço e o preço do menor, do mais barato. Isso é mel na chupeta, isso é muito bom. Porque isso faz com que você opte por pagar em milhas e o voo que você gostaria, e não o mais barato, para você, né, que ia fugir do preço mais caro e tal. Agora você não precisa, ele vai custar a mesma coisa em milhas. Então, estar atento a essas questões é importante, tá? E você fica atento acompanhando o CPM de referência da passagem. Lembre-se, depois de você escolher o voo. Tony, mas e se eu escolhi o voo e ele só tem na Latam, ele não tem na Smiles? Aí você vai ter que optar por outro voo. Se você quiser manter a sua estratégia em milhas, a emissão em milhas, você vai ter que optar por outro voo, o voo que você tenha no clube de milhas que você faz parte, ou então você abre uma conta na Latam e vai fabricar suas milhas lá com o CPM de referência da passagem na cabeça. Eu não posso fabricar acima de 33 e 33. Eu não posso. Você começa a fazer lá a sua estratégia de forma que você consiga o número de milhas, no caso do exemplo aqui é 30 mil, e dentro do CPM que está calculado aqui. Captou esse conceito? Esse conceito é importante, porque é ele que define se você faz a compra ou não da passagem, a emissão por milhas, ou se você vai comprar com dinheiro. É esse CPM de referência da passagem que a gente tem em mente, tá? Que outro índice a gente usa? Um outro que é importantíssimo é o CPM da sua conta. Pessoal, quando você entra para um para um programa de milhagem, você sabe a diferença entre programa de milhagens e clube de milhagens? O programa de milhagens é um programa oferecido como um programa de cashback de milhas, normalmente ligado a uma empresa aérea. Tá? Às vezes você tem ligados a bancos ou a uma empresa que faz a gestão desse acúmulo de pontos. Então você tem o Smiles, tem a Latam Pass, você tem o Azul, você tem outros, Life Miles, você tem o Flying Blue da Air France, você tem vários aí. Tá? Cada empresa aérea tem o seu, alguns tem lá umas parcerias e tal. Isso é o programa de milhagem. Agora, o clube de milhagem, o clube de milhas, geralmente é algo que você se afilia, paga, ele está ligado a um programa de milhagens, e aí você fica pagando todo mês, ou você paga uma anuidade, ou você paga todo mês uma mensalidade, e aí você recebe um valor em milhas, um tanto em milhas, mensalmente. Só que junto com esse negócio que você recebe promoção, você recebe
bonificação em algumas coisas, você recebe transferência bonificada, você recebe um monte de benefícios por você fazer parte daquele clube ali. Então, você tem clube dos Miles, você tem, e aí cada clube tem uma graduação de quantas milhas você ganha por mês e qual é o percentual de desconto que você ganha em algumas coisas. Algumas promoções, elas só estão presentes para determinados grupos. Elas não estão presentes para todo mundo. Ele fala assim, essa promoção é válida só para quem tem o clube de milhas grau tal para cima. Então, quem tem para baixo ou não tem, não vai pegar aquela promoção ali. Isso acontece? Acontece muito. Até um ano atrás, não estava comum isso, não. Ele falava assim, olha, temos uma promoção hoje, você vai ganhar 80% de bonificação. Todo mundo ganhava. Aí eles passaram a fazer diferenciação. Quem está no plano, no clube de milhas, ganha 80%, quem não está ganha 70%. Tudo bem, é para valorizar quem está. Agora, eles mesmo, você estando no clube de milhas, eles querem segregar conforme o plano dentro desse clube. Então, se você está naquele plano mais baratinho, que te dá 1.000 milhas por mês, você vai ganhar 70%, 73% de bonificação, por exemplo. A maioria das regras é por aí, tá? Nas Miles. Se você está no top, você ganha 80% de bonificação. Ou seja, você ganha mais por estar no top. Tá? Esse negócio que eu estou falando até agora são regras de um clube de milhas. Tá? O que acontece, pessoal? Quando você se filia a um programa de milhagem, é como se você abrisse uma conta naquele, aquilo ali vira um banco para você, como se fosse um banco de milhas, e como se você tivesse aberto uma conta lá. Você tem um saldo, você põe milhas lá, que é quando você fabrica essas milhas, ou você compra, ou você recebe, ou você transfere de alguma coisa para lá. Então você está fazendo um crédito naquela conta. E você também pode sacar milhas de lá, resgatando, para você poder emitir passagem, para você comprar por mais que eu ache isso um sacrilégio, mas para você poder comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, tudo isso é válido e você está resgatando. Quando você transfere milhas do cartão de crédito, que você, pelo teu uso do cartão de crédito, você transfere para aquele programa de milhagens, você está gerando milhas que a gente chama de orgânicas, aquela que tem custo zero. E ela entra como crédito naquela conta ali. Aí eu pergunto, quanto você já gastou até agora, num determinado momento do tempo? Que valor reflete o custo das milhas que você tem acumuladas? O nome disso é CPM da conta. Então você tem entrando milhas orgânicas, compra de milhas, saindo você tem as emissões. Agora, como é que se calcula essas milhas orgânicas? Orgânicas não, desculpa. Como é que se calcula o CPM da sua conta? Fazendo isso aqui, pessoal. Usando uma média ponderada, onde você calcula o CPM usando o número de milhas que você tem no banco e que você está adquirindo como peso para essa média ponderada. Dá para fazer por média simples? Dá, mas fica um pouco complicado quando você está com uma conta muito grande e você tem entrada de valores, saída de valores, valores zerados, que é o caso das milhas orgânicas e tal. É uma questão de preferência. Eu prefiro fazer média ponderada do que usar média simples. Tá? Mas a conta seria isso aqui. A fórmula é o CPM atual da sua conta vezes o saldo de milha atual. Então, se o teu CPM está 10 é real, mas se o teu CPM está 20 reais, e você na sua
no seu saldo de milhas, tá 10 mil milhas, ou seja, 10 milheiros, você tem 20 vezes 10, você tem 200 nessa conta aqui. E essa operação aqui é a operação nova, aquela que você está fazendo agora, que vai alterar o CPM atual da sua conta. Como é que é isso? É o CPM da compra vezes as milhas compradas, na verdade, milheiros comprados, né? Então, digamos que eu tenha comprado 50 mil milhas e paguei 800 e tantos reais. Eu vou pegar 800 e tantos reais vezes essas 50 vezes 50, que são 50 mil milhas que eu comprei. Então, eu somo isso com isso e divido pelo novo saldo de milhas, ou seja, o saldo que ficou depois de eu ter comprado. Esse valor aqui vai expressar o CPM da sua conta, do seu programa. Significa que na Smiles eu vou ter um CPM de tanto, na Latam, se eu tiver, eu vou ter um CPM de tanto. Por quê? Porque eu fico jogando coisa lá dentro e de vez em quando eu emito passagens e tiro. A emissão de passagens é como se fosse um saque, né? Exemplo, eu fiz a primeira compra, eu comprei 20 mil milhas, ou seja, 20 milheiros. Eu paguei o saldo, então o meu parcial é 20, né? 20 milheiros. Eu paguei 700 reais. Então, o CPM dessa operação, o CPM é esse valor dividido por esse, que dá isso aqui. E como é a minha primeira compra, o meu CPM da conta, que é o índice mais importante da conta do programa de milhagem, né? Então, inicialmente, ele é igual, 35. Aí, passa um tempo, eu transfiro 5 mil milhas que eu consegui gerar com o meu movimento do cartão de crédito. Eu ganhei 5 mil milhas. Aí eu transfiro, digamos que isso aqui seja Smiles, tá? Transferi lá para Smiles. O meu saldo, que era 20, com essa transferência de 5 mil, passou para 25 mil. Só que eu não tive custo nessa operação. Por quê? Porque é milha orgânica. É aquela milha que eu não pago, eu não estou comprando, eu recebi, eu ganhei. Seja porque eu ganhei numa promoção, numa loja, ou por ter gasto não sei quanto no cartão de crédito que me rendeu esse tanto de milhas orgânicas. Então, ao transferir, olha que legal, fazendo aquela conta que eu mostrei agora há pouco, o meu CPM da conta, ele sai de 35 e cai para 28, pessoal. Quanto menor o CPM da conta, menos eu vou gastar quando eu emitir uma passagem. Então, se eu quero poupar muito, eu tenho que trabalhar para diminuir o CPM da conta. A outra maneira é conseguir promoção e pagar uma passagem em milhas, cujas milhas sejam baratas. Eu ganhei uma promoção para a Europa, estava 100 mil milhas o trecho, eu paguei 30 mil milhas o trecho. Pô, a promoção, você pagou 30% mais ou menos do preço da passagem. Você conseguiu você conseguiu economizar bastante, você pagou bem menos no preço dela em milhas. Agora, se você consegue, o preço das milhas não mudou, a passagem continua custando 100 mil, e você está trabalhando, na verdade, você já perdeu a esperança de pintar uma nova promoção, você está trabalhando no seu CPM. Buscando promoções, buscando gerar mais milhas orgânicas para poder fazer com que o CPM caia o máximo que você conseguir. Aí, o que acontece? Você vai pagar mais barato. Então, nesse caso aqui, né, eu tinha 35, consegui 5 mil milhas orgânicas, ou seja, custo zero. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. O meu CPM caiu para 28.
Aí lá pelas tantas eu decido comprar mais milhas. Eu compro 10 mil milhas, pago R$ 400 nessas 10 mil milhas. Qual foi o CPM da operação? Dessa operação aí. 400 que eu paguei divididos por 10, que são 10 mil milhas. Qual é o CPM? 40. Olha que coisa interessante, pessoal. O CPM da operação, ele é muito maior do que o CPM da conta. Estava em 28, eu fiz uma compra, fiz um crédito no meu saldo de milhas, mas esse crédito me custou caro. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que, usando aquela fórmula, recalcular quanto está valendo o CPM da minha conta agora que eu fiz essa compra aqui. E aquela compra diz que eu passei a ter um CPM de 31,43. Estava 28, passou a 31. Piorou? Piorou. Por quê? Porque eu não consegui fazer essa compra nas mesmas proporções, nas mesmas condições que as anteriores. Ficou ruim, né? Você vê que essa primeira compra aqui, o CPM dela foi 35, o CPM dessa aqui é 40. Eu comprei caro, fiz um mau negócio. E aí reflete no saldo, né, no meu CPM, no CPM do saldo da conta desse plano de viagem. Aí, plano de milhagem. Aí eu decidi emitir. O que é a emissão? É um resgate. Então eu tiro 15 mil milhas, porque eu fui viajar para algum lugar e paguei com 15 mil milhas que eu tinha do meu plano, né, do meu programa de milhagem, eu fui lá e paguei 15 mil. O que vai acontecer com o saldo? Estava 35, menos os 15, passou para 20. Só que a emissão, ela não tem custo associado de CPM. Então, o que acontece nesses casos? Você repete o último CPM na hora da emissão. E eu vou falar para vocês no próximo slide que esse cara aqui, que é o CPM anterior ao momento em que você emite, esse CPM é o CPM da emissão. Ele vai determinar quanto essa passagem te custou de fato. Por quê? Porque, na verdade, se ela custa 15 mil milhas e você tem um CPM de 31,43, então, quanto é que eu paguei por essa passagem? 15 vezes 31,43. Tá? E aí a planilha, pessoal, é importante que você abra uma planilha para cada plano de milhagem que você tiver. Então, se você tem Latam, tem Azul, tudo azul lá, e tem o Smiles, abre uma planilha e bota, né, abre um workbook, uma coisa assim, e bota em cada planilhinha uma conta enorme mostrando a movimentação, sempre no estilo conta bancária, né? Crédito e débito. O crédito é quando você fabrica milhas, o débito é quando você faz emissão. Ou uma compra, né, na loja. Né? E aí, repare que depois desse ciclo, né, eu estou pronto para uma outra. Eu venho aqui e tenho um saldo atual de 20 mil, ou seja, na minha conta bancária, né, na minha conta do programa de milhagem, eu continuo com milha lá. Eu tenho 20 mil milhas lá guardadas. E qual é o CPM dessas milhas? É o mesmo da emissão, da última emissão, tá? Que é, no nosso caso do exemplo aqui, 31,43. Conseguiram captar até aí? Pessoal, fazer essa planilha é importantíssimo. Eu conheço pessoas que não têm essa paciência. Aí eu, sinceramente, vou dizer, se você não gosta de acompanhar, se você não tem paciência, não enverede pelas milhas. Não vá por ali. Porque o que vai acontecer, pessoal, é que você vai perder dinheiro dessa milha.
Se você não vai saber qual é o CPM que você tem, você não vai saber qual é o CPM da compra, qual é o melhor momento para comprar. Você vai acabar comprando caro e na hora da emissão, essa multiplicação que acontece aqui do CPM naquele momento, vezes o número de milhas que a tua emissão está custando, isso aí vai ser mais caro do que pagar em dinheiro, se você não acompanhar. Ok? Aqui é o que eu estava falando, o CPM de emissão, ele é o CPM na hora, é o CPM da tua conta na hora que você vai emitir. Então, se eu estou com um CPM de 20, porque, pessoal, não adianta eu ter um CPM de 10, depois ele passou para 12, depois eu fiz uma compra e ele passou para 14, e aí eu fiz uma burrada extrema e comprei caro, e aí ele passou para 17. Naquele momento que ele passou para 17, eu vou lá e emito. Não adianta ele ter estado menor antes. Naquele momento que você emitiu, ele estava 17. E você vai multiplicar, para fins de custo, 17 vezes o número de milhas que te custou a emissão. É assim que funciona. Esse é, como eu disse, o CPM de emissão. Tá? Então, pessoal, o CPM de emissão é o cara que você tem que comparar lá com o CPM. Deixa eu ver se eu consigo voltar para mostrar aqui. O CPM de referência. Lembra que eu falei que você tem que comparar esse cara? O CPM da emissão é que é comparado com o CPM de referência. Se você tem para emissão um CPM menor que a referência, compre. Você vai ter uma economia de alguns reais ali. Se for igual, você está empatando. Se for maior, você está tendo prejuízo. Tony, é impossível emitir uma passagem em caso de prejuízo? Não é impossível, não. Já aconteceu comigo. Por quê? Porque eu tinha empatado o meu dinheiro, né, naquelas milhas ali. Eu não tinha condições, na hora em que eu quis comprar, o meu CPM vezes o número de milhas que estava sendo cobrado pela passagem, estava me dando um cálculo, um valor que passava em R$150 o custo que aquela passagem estava tendo no dinheiro. Então, seria melhor se eu pagasse no dinheiro. O problema é que o meu dinheiro já estava nas milhas, porque eu vinha acumulando devagar. Aí, pessoal, numa situação dessas, eu não tive escolha. Eu precisei realmente fazer a emissão com R$150 de prejuízo. Acontece. Até porque você tem um prejuízo, né, vamos colocar assim, de R$150. No outro, você deixa de gastar 5 mil. Pô, Tony, 5 mil é uma viagem grande e tal, com família. E aí, nesse contexto, você gasta mais, porque são mais passagens. E se você poupar, você poupa mais também, tá? Agora, se você não quer, para cada passagem que você tem um certo interesse, se você não quer ficar calculando o CPM de referência da passagem, às vezes não faz nem sentido, né, você ficar calculando para cada um deles, uma opção é usar o conceito de CPM de referência do programa de milhagem. O que significa isso, pessoal? É um valor de CPM que, em geral, não é para qualquer caso, mas, em geral, se você tiver um valor igual a esse ou menor no seu saldo, você pode comprar a passagem emitindo em milhas, porque vai ser mais barato do que comprar em dinheiro. Isso aí é um feeling. É um feeling que a experiência inicialmente das pessoas estava indicando, né? Ele vai dizer se você vai estar fazendo bom negócio ou não, mas é uma coisa meio que na média. Você não está calculando especificamente para o caso concreto da passagem que você tem interesse. Está falando na média, tá?
Na Smiles, esse valor era R$17,50. Significa que, por exemplo, você pintou uma promoção e o CPM, se você comprar usando aquela promoção, vai dar 16. Pô, tá abaixo de 17,50, então tá ótimo, vou comprar. É uma conta rápida. Vou ou não vou. Na Latam, no Latam Pass, estava 35. Então, valores menores que 35 numa eventual promoção, numa compra, era uma boa compra. Porque está menor do que o CPM de referência daquele programa. Qual é o problema disso? Se a empresa aérea muda as regras do programa de milhagem, se ele aumenta o valor o valor de uma milha, de um milheiro, como fez a Gol com a Smiles agora, ou se ele vai sorrateiramente, sutilmente pegando o valor das passagens em milhas e majorando em milhas, tanto num caso quanto no outro, você tem essas coisas afetam diretamente essa sensibilidade que nos dá o CPM de referência do programa de milhagem. E nesses casos, eu estou criando, pessoal, uma metodologia que eu espero que seja útil, mas eu estou criando uma metodologia para cálculo do CPM de referência do programa de milhagem. Então, no próximo programa, eu vou tentar, porque eu já estarei em viagem, mas no próximo programa eu vou tentar fazer com vocês aqui qual é a metodologia que eu vou usar para determinar o CPM de referência da Smiles e o CPM de referência da Latam Pass. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que R$17,50 e R$35 não mais refletem o que esse número deve refletir. Então, eu acho que esses valores estão menores, ou seja, está mais difícil trabalhar para chegar a eles, está mais difícil você ter economia ao emitir passagens com programas de milhagem. Pô, Tony, por que você acha que é isso? Porque as empresas aéreas perceberam que o programa de milhagem agora está aumentando muito a procura, está todo mundo querendo mexer com milhas, né? E isso faz com que, se há uma enormidade de procura, eles começam a rarear algumas coisas e a aumentar os preços. É a regra do mercado, lei da oferta e da procura e tal. E aí, pessoal, nesse contexto, a Latam fez modificações, a Smiles fez modificações, e como eu disse, essas modificações interferem diretamente nesse carinha aí, que é muito útil para a gente. Tá? Então não perca no próximo episódio do programa de domingo do canal Partiu Por Aí. Nós vamos falar exatamente dessa metodologia de cálculo do CPM de referência do programa de milhagem e como é que ele pode ser usado na prática para te ajudar numa conta papum. Vou fazer ou não vou fazer? Vou comprar essa promoção ou não vou comprar? Vou comprar essa quantidade de milhas porque tá boa o preço ou não tá? Como é que eu vejo em relação a isso? É desse jeito que eu falei. Tá bom? Muito bem. Estamos chegando ao final do segundo bloco e vamos pular imediatamente, já estamos com 1 hora de live, vamos pular imediatamente para o terceiro bloco, o bloco de roteiro. Vamos falar do nosso especial Caribe. Hoje, falando sobre Punta Cana. Lembra vocês, a gente já está falando sobre República Dominicana, esse é o terceiro domingo que a gente fala sobre ele, né? Nós falamos sobre Santo Domingo, que é a capital, falamos de Baiaíbe é pertinho de Punta Cana. Mas, pessoal, a República Dominicana é conhecida por causa de Punta Cana. Punta Cana é a joia dessa ilha, desse país. Tá?
o estilo de viagem para quem vai para esse lugar não é o mesmo para quem vai para Baiaíbe e principalmente para quem vai para Santo Domingo. Por quê? Eu já expliquei nos programas anteriores. Santo Domingo é uma cidade colonial, ela tem um centro antigo colonial, ela tem algumas coisas interessantes e aí você vai pela questão cultural e histórica. Esquece praia. Baiaíbe não, é uma vila pequenininha e só praia. Praia e comer frutos do mar. Pô, maravilhoso. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, episódio passado do nosso programa aqui, episódio 66. Agora, e Punta Cana? Pessoal, Punta Cana é um lugar que você vai para ficar de pernas para o ar. Basicamente, Punta Cana é você ir para um resort. Eles são quase todos eles resorts all inclusive. O que quer dizer isso? Está tudo incluído. Você come e dorme o dia inteiro. Tem resorts que a bebida alcoólica está incluída, tem outros que você tem que pedir um pacote especial. Você chega lá, faz o check-in, ganha uma pulseirinha, fica rodando com aquela pulseirinha todo o tempo. As seguranças estão sempre de olho em quem não tem a pulseira. Geralmente os resorts são colados na areia da praia, então eles têm uma praia associada a eles, com toda a estrutura de praia fornecida por esse resort, então você não precisa ter que pagar a mais para ter uma cadeira de praia, para ter uma sombrinha, etc. e tal. Sombrinha é necessário que tenha a sombrinha da árvore, né? Toda essa região ali tem árvores, palmeiras e tal, então coqueiro não vai fazer muita diferença. Sombrinhas, né? Mas você tem algumas coisas nesses hotéis, né? Que são para adultos, você tem jogos, você tem excursões, inclusive eu falei que fazem excursões para a Ilha Saona indo para Baiaíbe, então eles passam um ônibus de excursão recolhendo interessados em todos os resorts. Quando acabou, ele vai para Baiaíbe, larga a galera lá, o pessoal pega uma lancha, vai para a Ilha Saona, eu falei sobre ela na semana passada, e quando volta, o mesmo ônibus pega e leva todo mundo de volta para os seus resorts. Então é uma opção que você tem. Você tem a opção de jogos, você tem a opção de fliperamas são pagos, mas um joguinho tipo sinuca, não. Você tem sala de jogos e tem sala também desses outros jogos aí de eletrônicos e tal. Você tem cassino, você tem shows, são muito bacanas, você tem uma série de entretenimentos, mas normalmente, né, de dia é aquele animador, aquela coisa toda, isso não varia muito não, pessoal. Eu tive a oportunidade de ir a Punta Cana 2 vezes. Eu fui uma vez na pandemia, 2021, no final do ano, e a outra fui agora, acabou de fazer um ano que eu fui, fui com a minha mulher em final de abril, mais ou menos, do ano passado. E eu vou mostrar as fotos aqui para vocês de 2 resorts diferentes, mas basicamente nos dois a mesma coisa. Você tem buffet no café da manhã, você tem buffet no almoço e no jantar você faz a inscrição sua e das pessoas que estão com você e você escolhe restaurantes temáticos. Então você tem restaurantes, né? Não são todos os hotéis que tem esses restaurantes que eu vou dizer, mas tem restaurante especializado em massas, em carnes, comida mexicana, comida mediterrânea, comida japonesa. Você tem que se informar, ver o custo-benefício, essas coisas todas, paga o número X de hospedagens lá e vai. Chega lá, você normalmente piscina, praia, piscina, uma ou outra atividade para quem curte, né? Se você não curte, vai ficar estatelado lá na piscina ou na praia o dia inteiro. De noite, comida. É basicamente isso, Punta Cana. Praias lindas, vou mostrar para vocês agora. E é um passeio diferente, assim, não é muito a minha cara, eu gosto de explorar. Mas é óbvio que a gente também, de vez em quando, quer dar uma descansada, né? E vale muito por isso, tá? Santo Domingo está aqui no mapa, né? Essa é
Santo Domingo, né? Baiaíbe está aqui, então eu saí daqui, vim de carro e fui para cá. E daqui, na primeira viagem que eu fiz, né, eu saí de ônibus e tal e fui para cá, nessa região aqui. Se você for ver, Punta Cana tá escrito aqui embaixo, porque isso aqui é a tal punta. Punta é de ponta, né? Punta Cana é essa punta que está ali, essa pontinha. A questão ali, pessoal, é que esse lugar que eu marquei aqui chama-se Bávaro. Bávaro é a região de praia mais interessante e mais indicada para você ficar quando você for a Punta Cana. As melhores praias, os melhores resorts estão nessa região. Não é pequeno, não. Vou dar uma ampliada aqui para vocês. Mas ele não para aqui, não. Ele vai mais para lá, ainda é Bávaro, tá? Por que eu fiz essa marcação? Porque eu fui nestes dois resorts. Na primeira vez, eu fui nesse resort aqui, que é o Barceló Bávaro Palace. E na segunda vez que eu fui para esse aqui, que é o Impressive Punta Cana. Todos dois com níveis parecidos. A diferença, basicamente, é que quando eu fui da primeira vez, eu fui sozinho. E por conta de tentar que fomentassem, né, o turismo, estava na pandemia, né, a República Dominicana, desesperada, abriu as portas e interrompeu o lockdown. Então, ela autorizou que as pessoas, mesmo no lockdown mundial, viajassem para lá, para Punta Cana. Aí eu aproveitei isso. E havia uma política de preços muito mais baixos do que o normal. Então, eu peguei um quarto muito superior, pagando muito menos. Então, meu quarto tinha jacuzzi, vou mostrar as fotos para vocês. Já na segunda vez, foi ano passado, já não tinha mais essa molezinha. Paguei mais caro, bem mais caro, e o quarto era um quarto muito bonito, excelente, mas ele não tinha essas outras coisas a mais que o primeiro tinha na vez que eu fui. Tá bom? Então eu vou chamar aqui o programa com as fotos para mostrar para vocês. Aí. Esse aí é o Impressive Punta Cana. Essas são fotos mais recentes, são fotos da minha viagem do ano passado, mais ou menos ali por abril ou março do ano passado, foi quando eu fui. Passei uma semana completa. A diferença, pessoal, dessa viagem para a viagem anterior é que nessa viagem eu fui direto para Punta Cana. Então, o meu voo foi para Punta Cana. A outra, o voo foi para Santo Domingo e eu fui chegando de carro, de ônibus, etc. Transporte público, eu fui chegando em Punta Cana. Então, nessa viagem aqui, eu tive que pagar translado, porque você sai do aeroporto e precisa se deslocar para o seu hotel. Eu aconselho que você compre translado, se você for direto para Punta Cana. Eu comprei na Civitax. Foi o melhor preço que eu achei. Eles, na verdade, interagem com representantes, né, locais de turismo que oferecem seus serviços e organizam esse meio de campo para você. Vale notar que a rapaziada que chega lá tenta te passar a perna, tá? Então, quando você sair do aeroporto e você chegar no saguão principal, não dá ideia, a não ser que o cara esteja com o seu nome escrito na placa. Porque tem muitos que perguntam assim para você, qual é o seu nome? Aí ele finge que está vendo um negócio, tá bom, vem aqui comigo, e ele vai ficar te levando para fazer propaganda de passeio. Ele não é o teu motorista que está ali te esperando que você pagou o translado, tá? Fique muito atento a essas malandragens que o pessoal faz. Eu já vi isso em outros lugares do Caribe também, é chato pra caramba, que às vezes você perde tempo para você descobrir que o cara estava lá querendo fazer jabá do passeio deles.
Pô, cara, não, eu pensei que fosse você. Ah, não, eu não sou tal empresa, não, tal empresa é tal. Pô, é chato, né? Mas, enfim, esse é o resort. Você pode ver aí a região da piscina, a piscina é muito bonita, obviamente que depois de um certo horário não pode mais entrar na piscina, mas o lugar é muito bonito, né? Você tem várias piscinas lá. Você tem piscina só para criança, piscina para os dois. Você tem piscina, essa aí, por exemplo, dá para ver aqui nessa região aqui, ó, mais para cá, ele tem um bar molhado, aquele bar que você senta dentro da piscina e fica ali curtindo, né? E com um detalhe, esse bar, como é all inclusive, ele tá com tudo incluído, pessoal. Se você pagou o pacote com bebida alcoólica, ele vai servir bebida alcoólica, cerveja, o que for para você. Se você não pagou, ele vai servir, ele vê pela cor da tirinha, né? Que você tem na pulseirinha. Se você não pagou, ele vai te servir, às vezes, uma pinha colada, sem álcool, ele vai te servir um suco, ele vai te servir refrigerante, mas é mamão com açúcar. Você tem, inclusive, barzinhos, né? Que ficam na praia. Então, você sai da tua cadeira, você está com sede, você levanta lá, entra na fila e fala, eu quero um copo d'água e uma Coca-Cola. Ele vai lá, te entende, para te dar, te entrega, e você vai deitar lá na areia de novo, bebendo, e numa boa. Você pode fazer isso 500 vezes, com o tempo que você quiser. Essa é a graça do All Inclusive, né? Então, essa é a praia da região do Bávaro Palace. Praticamente, são 10 minutos ali, você viu, de uma praia para outra, então é praticamente o mesmo mar, né? Essa cor aí é uma cor que lembra muito a cor que estava em Baiaíbe, mas o mar é o mesmo, pessoal. O que muda em termos de cor e tal era a luz do dia que eu tirei a foto, tá? O mar é o mesmo, é limpo, é bonito, vale a pena, é manso, então você pode ir com família, com criança. Na primeira vez que eu fui, era uma quantidade de russos absurda, era russo para tudo quanto é lado. Dessa segunda vez, a Rússia já estava em guerra com a Ucrânia, eu quase não vi russos lá. Mas eu entendi que era um paraíso para a galera da Rússia que tem grana viajar para Punta Cana, né? Então, se tem... essa é a faixa de areia e é muito comum que você encontre lá esse tipo de cena, tá? São palmeiras enormes e as estruturas do hotel, né, com as cadeiras ou com as cabaninhas, né? Tudo isso para que você possa desfrutar. Em algum ponto ali, você vai ter uma rede de vôlei, você vai ter caiaque, os caiaques são pagos, vôlei não. Às vezes você tem um instrutor jogando queimado, alguma coisa assim. Atividades, né? As atividades são desenvolvidas na beira da piscina e às vezes na beira da praia também. Tem yoga, essas coisas. Então aqui você tem lá Pessoal, eu me confundi. Isso aqui é o Hotel Impressive e essa é a parte da praia do Hotel Impressive, tá? Então isso aí é aquela parte mais para cima, que é Bávaro ainda, né? Mas é mais para cima um pouquinho do outro hotel, que foi o que eu fui em primeiro, né? Na pandemia. Então, mas você vai ver que eles guardam muitas semelhanças um com o outro, né? A estrutura é sempre essa aí, você lamentavelmente tem aquela briga por cadeiras, né? Então você às vezes chega lá num determinado horário, tem um monte de cadeira com toalha e você não... Sempre vai achar a cadeira para você sentar. Nunca ficamos em pé por causa disso. Mas, às vezes, a cadeira não está numa parte que você gostaria e tal. Tem sempre lá uma galera que vai lá, deixa a toalha e some, né? E tem gente que, na maior cara de pau, tira a toalha também. Vale muito do humor que a pessoa está na hora, né? Isso aqui é um cais que tem... É mais decorativo, às vezes tem alguns passeios que saem dali, né? Casal bonito, eu e minha mulher curtindo lá, tirando umas fotinhas.
Aqui é uma panorâmica que eu fiz com o celular. Todas essas fotos são fotos de celular, tá, pessoal? Aqui é uma foto da água, né, daquele cais, de lá para a terra, né? Note bem como é a cara, o jeitão, né, da parte de areia, das palmeiras, as estruturas do hotel logo atrás, porque quando eu mostrar para vocês o outro hotel que eu fiquei, vocês vão achar que é praticamente o mesmo lugar, tá? Eles são muito parecidos. Aqui é a praia. Olha aí o bar molhado que eu comentei na piscina, né? Então, aí a parte da piscina à noite fica muito bonito, muito iluminado. Essa é uma parte legal, pessoal. Todo dia de noite tem show. Você tem show em 2 horários. Segue muito o padrão dos navios. O navio também é assim. Tem 2 horários. A galera que gosta de comer cedo vai no segundo horário do show. A galera que gosta de comer mais tarde vai primeiro no show e depois vai jantar. Então você tem shows de danças culturais, você tem shows de dança cultural da República Dominicana e cultural do Caribe. E você tem shows pop, você tem shows... Teve um cara imitando Michael Jackson nesse hotel Impressive aí, que eu achei sensacional o show dele. Eu e minha mulher, nós assistimos e gostamos pra caramba, muito legal. Teve show de mágica também. A noite é bastante agitada, tem sempre programação. Normalmente você tem um teatrão e tal. Você vai reparar que esse tipo de coisa não tem no outro hotel que eu fiquei, porque estávamos em pandemia, não podia aglomerar, então não tinha show. Mas certamente que agora, se você for consultar preços e essas coisas do Bávaro Palace, você vai achar também, assim como no Impressive. Isso aqui foi uma curiosidade interessantíssima, uma grande coincidência. Tem muita gente que vai casar em Punta Cana. E aí é uma estrutura para o casamento. Aquele casal ali, eles vieram dos Estados Unidos. O rapaz é americano, se eu não me engano é canadense, uma coisa assim. A menina é brasileira. Nós estávamos bem ao lado de onde foi celebrado. Então a gente assistiu ao casamento e foi curioso isso, porque a gente estava de roupa de banho, deitadão lá na espreguiçadeira, e do lado a galera de terno, com aquelas... Né, pessoal embecado, porque estava no casamento. Então foi curioso a gente assistir. E no final, num outro dia, nós esbarramos com um casal. Porque nós vimos que a menina falava português, aí a gente começou a conversar com ela e tal. Ela explicou que o marido, eu acho que ele era canadense, se não me engano, canadense. E que eles iam voltar para morar lá, ou moravam nos Estados Unidos, agora já não lembro detalhes, mas foi curioso isso, né? A coincidência de ser brasileiro casando por lá, né? Aí um pouco mais perto aí a foto deles. Aqui o show de mágica. É um dos momentos do show de mágica. Menina lá flutuando e tal. Foi interessante, foi legal, pessoal. Até porque, assim, você passa o dia todo naquele negócio, não fazer nada cansa, né? Aí você vai para o jantar, depois do jantar você encara esse showzinho. Tem gente que sai dali e vai para dançar numa boate, vai lá e tal. Às vezes você está cansado, quer ir para o quarto para desfrutar da companhia do seu amor, né? Ou então só para descansar mesmo. E aí eles oferecem, você tem cassino, você tem um monte de coisa que você pode fazer, tem um monte de atividade por lá. Aqui mais praia, novamente eu destaco a beleza da cor da água, né? Esse dia foi um dia que teve festa de noite, festa em torno da piscina, pessoal tudo de branco, tal, todo não, mas a maioria, né? Aí a gente ficou curtindo um pouco da festa que estava rolando. Dia seguinte, céu já um pouco mais nublado, nuvens escuras,
Isso aí é incrível como faz um contraste e fotografia é luz. Então, essa luz ficou sensacional. A qualidade da clareza da água com as nuvens escuras no céu ficou muito bom. E nesse dia choveu pra caramba. Choveu pra caramba. Isso foi uma coisa interessante, deu num dos dias lá. Esse cara é um pintor, ele botava uns quadros e ele ia pintando um negócio que não tinha a ver, nada com nada. Eu ficava, o que esse cara está fazendo? Esse cara está fazendo, ele está pintando. Então, de repente, ele pegava, a galera ficava tentando adivinhar o que era, porque tem um monte de gente em volta dele aqui sentado. Isso aí é o saguão do Hotel Impressive. E aí ele virava o quadro, cara. Ele estava pintando de cabeça para baixo. E quando ele virava o quadro, surgiam figuras interessantíssimas. Então você tem o Bob Marley ali, você tem o Coringa, que é esse que está na mão dele, você tem o Muhammad Ali, esse da esquerda aqui, eu não me lembro quem era, mas ele falou lá na época. Aí você vai curtindo essas coisinhas que vão aparecendo, é legal, né? Muito bem, até aqui eram fotos do Impressive Punta Cana. Tony, você indica esse hotel? Indico. Foi legal, tal. Os problemas que esse tipo de hotel eles têm é que você raramente sai dele para variar a comida. Você varia de noite, tá, pessoal? Quando você vai no à la carte, normalmente são pratos mais elaborados e aí dá uma diferenciação aí no paladar. Mas passar uma semana comendo com essa variedade toda, chega ali pelo quarto dia, por mais que tenha muita variedade, você está meio de saco cheio daquela mesmo tipo de comida. E Punta Cana tem uma questão, eu não me senti muito seguro nas vezes em que eu estava fora do hotel. Não sei qual é a opinião de vocês, se vocês já foram, escrevam aqui nos comentários, eu acho interessante compartilhar, mas o fato é que eu achei meio caído, assim. Vai e fica dentro do hotel. Essa é a sugestão que eu te dou. Tá? Você tem coisas para fazer dentro do hotel, você tem boate se você quer dançar, você tem aquelas festas com fone de ouvido que a pessoa fica igual um maluco dançando sozinho, ninguém escuta nada porque está com fone, e tem tudo quanto é coisa lá dentro. Então você não precisa, basicamente, você não precisa sair para se divertir. Mas, né, como eu estava dizendo, um dos pontos negativos, e aí esse ponto negativo é para todos, é essa canseira que você dá no paladar de tanto ficar comendo ali. Isso também acontece no navio, pessoal. Quem já fez cruzeiro, quando você chega no cruzeiro a primeira vez, você está maravilhado. Caramba, e muita variedade. Quarto dia, tu já não está aguentando, já está olhando, pô, não aguento. Às vezes é diferente, mas é igual. Sabe? Entende esse conceito? É diferente, mas é igual? É isso aí. Enfim, agora nós estamos mostrando fotos do Barceló Bávaro Palace. Teusaço, olha a qualidade, a jacuzzi, bacana. Tony esteve ali, Tony ficou aí nesse lugarzinho, muito bacaninha, né? Voei com o drone saindo por essa varanda, indo lá para fora, foi bem legal. Olha o quarto grande. Esse aqui, alto nível, estava com preço acessível, porque, como eu falei, era pandemia. Então, o quarto estava muito mais barato. Esse quarto aqui era um quarto superior, sei lá o quê, blá, blá, blá. Ele tinha 2 camas king. Né? Muito bom, altíssimo nível. Né? Mas o hotel como um todo no mesmo nível do Impress, tá, pessoal? Aqui a estrutura dele de praia, você pode ver a mesma coisa do outro, as cadeiras na praia, etc e tal. Aqui o jeitão do hotel. Praia, ó, o vôleizinho rolando. Lá, aqui, ó, não sei se você consegue perceber essa cabana aqui no canto, ó. Aqui. Ó. Isso aqui era o lugar que você podia ir para pegar raquetes, para jogar coisa, né, frescobol. Você podia pegar bola para jogar o vôlei.
E logo do lado você tinha o barzinho, onde você podia tomar lá as suas bebidas, se você tivesse pago para isso, ou Coca-Cola, essas coisas. Aqui a parte de praia. Talvez você olhe e fale assim, pô, Tony, a praia do outro era melhor do que esse. Não era não, era igual, pessoal. Isso aqui é efeito da luz. A água é a mesma, a cor é a mesma. A luz é que está diferente, aquela luz está mais bonita, a água ficou mais bonita, tá? Pô, mas tem essa vegetação, essa sujeira, isso não é sujeira não, é vegetação. Não me incomoda, se você se incomoda, vai ter por lá. E eu acho que isso tem a ver com a época. Eu acho que tem a ver com a época. Também temos, né, tínhamos lá um dique, né, onde ficava aí da mesma forma que o outro também. O do outro era bem mais bonito, né? À noite, esse hotel era espetacular. Ele ficava muito bem decorado e muito bonito. Saca só. Piscina. Ali a parte de restaurante. Pessoal, esse hotel aí, o outro também, mas eu me lembro mais desse. Ele tinha muitas lojas dentro dele. Muita coisa vendendo, sabe? Tinha cassino no outro, também tinha. Eu achei esse hotel fantástico. Todos os dois são, né? Os dois são. Bávaro Beach. Aí mais parte da praia. E eu acho que terminou. Terminou! That's it, pessoal! Estamos chegando ao final do programa desse domingo. Eu gostaria de, antes de terminar, novamente dar o recadinho. Se você não clicou ainda, por favor, clique no like, deixa o seu like aí. Se você não é ainda inscrito, se você não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, liga o sininho, bota um comentário, fala alguma coisa. Se a música tem ficado alta, eu tenho tentado ver isso, que às vezes depois eu vou escutar. Aqui para mim está inaudível praticamente, aí eu vou escutar na gravação, tá alto, né? Então, se estiver incomodando, fala. Agora, principalmente, pessoal, eu estou partindo para uma viagem que basicamente tem uns apetrechos ali, mas ela é basicamente Noruega. E eu quero tentar fazer algo inédito dessa vez. Eu quero ver se eu consigo fazer lives das trilhas que eu vou fazer lá. Então eu vou fazer muitas trilhas num lugar da Noruega chamado Lofoten. É um arquipélago lindo, com muita natureza, e se eu conseguir, eu vou entrar em live em diversos horários para compartilhar com vocês aquele momento ali que eu vou estar passando, incluindo as trilhas que eu vou fazer de madrugada, que lá, nesse período, eu vou ter o sol da meia-noite, um fenômeno que o sol não se põe por vários meses, e você está 2, 3 da manhã e você está claro com o sol lá e tal. Eu quero esse tipo de experiência fazendo trilha. Eu já vi o sol da meia-noite na Suécia, vi também na Irlanda, na Ilhas Faroe e na Islândia. Todos eles têm sol da meia-noite. E foi legal, foi diferente. Às vezes para dormir é um pouquinho complicado, mas os lugares são preparados, eles têm blackouts pesados e tal, o quarto fica todo escuro, você vai dormir numa boa, não atrapalha. Mas eu quero agora fazer diferente, eu quero estar lá fora fazendo um trekking, fazendo alguma coisa. Espero que dê certo, tá? Então, pessoal, no domingo que vem já estarei nessa viagem. Se vocês perceberem que tem coisa ao vivo, entra e participe comigo da viagem também. Beleza? Pessoal, muito obrigado por estar conosco até aqui. Que você tenha uma semana abençoada, que o nosso planeta, que o nosso mundo experimente paz. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Essa entrada dos Estados Unidos hoje nos ataques me preocupa,
Não sei que desdobramentos teremos, né? Vamos pedir a Deus que dê tudo bem aí com o nosso planeta, com essas nações todas, né? Que a gente alcance paz. Ok? Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. Fica em paz. Obrigado por ter ficado até aqui, pessoal. Partiu. Até já. Ta-na-na, 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 ta-na-na.